Meus amigos e irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus realiza um de seus maiores milagres. Ele ressuscita um jovem, cuja mãe, uma viúva, chorava muito a perda do filho. Antes de prosseguirmos, inscrevam-se no canal, deixem seu like e ative as notificações. Acompanhemos o Evangelho. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Meus amigos, quando em pecado estamos mortos para a vida eterna. Mas em Cristo jamais morreremos. Vivamos com Ele. Reflitamos sobre o Evangelho. A ressurreição em Naim. Crer em Cristo como Deus vivo. No cenário cinzento do mundo, onde muitos duvidam do divino, a história de Naim resplandece como um farol de esperança e fé. Naquele dia, quando Jesus entrou na cidade de Naim, acompanhado por uma multidão e seus discípulos, ele se deparou com uma cena de profundo pesar. Uma mãe, viúva e desamparada, acompanhava o caixão do que lhe restava, seu filho único, agora sem vida. A multidão seguia, testemunhando o lamento e a solidão dessa mulher. O mundo de então ecoa em nossos dias, onde o ceticismo impera e a desesperança tece suas teias nos corações. Jesus, movido por uma compaixão que transcende o humano, interrompeu aquele cortejo fúnebre e dirigiu àquela mãe palavras que ecoam na eternidade: "Não chores." O choro do mundo, muitas vezes, obscurece a voz da esperança. Em meio às tragédias e às incertezas, é fácil esquecer que o autor da vida ainda caminha entre nós, com uma proximidade íntima e uma autoridade que só pode emanar do divino. Jesus se aproximou do caixão. Seu toque interrompeu o triste cortejo e deteve o sofrimento daquela mãe. "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." Em um mundo marcado pela morte, essas palavras ressoam como uma promessa irrefutável da vida eterna. E o impossível aconteceu. O jovem que antes estava morto, agora estava vivo, sentado e falando. Jesus o entregou de volta à sua mãe, não apenas como uma dádiva restaurada, mas como um testemunho do poder que excede toda a compreensão. Aquele momento não foi apenas um milagre, mas uma declaração divina. Cristo não é apenas homem, mas Deus manifesto na carne. A multidão, tomada por um temor santo e uma admiração sem limites, proclamou: "Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." A notícia rapidamente se espalhou, alcançando cada canto da Judéia e além. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa ouvir esta verdade. Jesus é Deus, e sua presença na história é a promessa de um novo amanhecer. Em meio às dúvidas e ao ceticismo, a história de Naim nos recorda que a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida em Cristo. Nele, encontramos não apenas um grande profeta, mas o próprio Deus que veio nos visitar. Que o exemplo de Naim ilumine nossos corações e nos inspire a crer que, mesmo nas situações mais sombrias, a presença de Cristo é a garantia de que a vida triunfará sobre a morte. Que possamos proclamar ao mundo, com convicção renovada, que Cristo é o Deus vivo, cujo poder e compaixão ainda ressoam nos dias de hoje, trazendo esperança a um mundo que tanto necessita. Inscrevam-se no canal, deixem seu like e ativem o sininho das notificações para acompanharem o Evangelho de cada dia. A paz de Jesus.